Olá, Sr. Telespectador, e bem-vindo a mais um programa Autarquia em Sua Casa. Desta vez estamos com o Sr. Presidente, o Sr. Joaquim Cunha. Estamos no Concelho de Arouca, na freguesia de Canelas. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde. E desde já o nosso muito obrigado por nos receber nesta sua casa e participar neste nosso programa. Para começarmos esta nossa conversa, que é assim que eu gosto de chamar e não entrevista, eu gostaria que o Sr. Presidente me descrevesse um pouco a sua freguesia. A freguesia de Canelas é uma freguesia tipicamente rural, é uma freguesia muito bonita, portanto com muitos motivos de interesse, portanto na área do turismo, nos desportos radicais, uma freguesia que tem 8 geossítios classificados no âmbito do Geoparque Arouca, uma freguesia que tem as maiores trilobites do mundo, e que, portanto, já correram por isso o mundo todo, sítio onde vieram inúmeros cientistas de todo o mundo, e foi aí que nasceu o Geoparque Arouca, e, portanto, é uma freguesia que tem estado na crista da onda nos últimos tempos. Para além de ser uma freguesia rural, tem, de facto, estes motivos de interesse que eu até agora citei, incluindo o Rio Paiva, que ainda é um dos rios menos poluídos da Europa, e que, simultaneamente, tem agora os desportos radicais em grande força e que nós esperamos, com as obras que estão previstas da Câmara Municipal, venha ainda a ser muito mais frequentado por toda a gente. O Sr. Presidente falou nos trilobites, é assim que Trilobites. Trilobites. Que eram... É capaz de explicar ao nosso espectador o que é trilobite? O que é que são os trilobites? A trilobite era portanto, um ser marinho, um habitante marinho, dos mais antigos que há memória, e portanto que desapareceram, dizem eles, há mais de 400 milhões de anos, dizem os cientistas, e que, fruto da intervenção portanto, ao tirar a lousa das pedreiras de Canelas, foram aparecendo vários fósseis. E o Sr. Manuel Valério, que é um dos donos da louseira, começou-se a interessar por esses fósseis, começou a colecionar, começou a trocar com outros amigos, e daí ele próprio começou a perceber o valor científico enorme que tinha ali na pedreira. E, portanto, isto é uma matéria que tem sido amplamente divulgada. Temos um museu, que é justamente o Sr. Manuel Valério, o Museu das Trilobites de Canelas, Centro Interpretativo Geológico de Canelas, que de facto tem tido inúmeras visitas, sobretudo dos alunos que estudam, mas também de inúmeros cientistas de todo o mundo. Vocês, segundo sei, até deixam ir à pedreira procurar? Sim, se for, portanto, interligado com não vai em termos de escola, etc., não é? Em termos de escola, podem fazer pesquisa, podem apanhar pequenos fósseis, portanto, tem sido muito bom e foi, de facto, uma das matérias que mais nome deu a Canelas e ao Concelho de Arouca. Não é só Canelas. Sr. Presidente, iremos mais à frente falar nessas valências. Agora vamos falar num assunto que não podemos deixar de abordar, como é evidente, que é o novo mapa autárquico. À luz do novo mapa autárquico, eu pedi ao Sr. Presidente para dizer aos nossos telespectadores em que situação é que fica Canelas. Canelas teve aquilo que eu posso dizer que foi o mal menor, isto é, numa primeira abordagem chegou-se a temer que Canelas fosse integrar a freguesia de Alvarenga, isto é, ficávamos com Alvarenga, Canelas e Espiúnca, era essa uma das propostas da Câmara, que depois teria que ser, evidentemente, votada na Assembleia Municipal. Nós, habitantes de Canelas, achámos que para Canelas era muito mau, porque ficámos a 12 km de distância, temos um rio em toda a sua fronteira, não há propriamente uma vizinhança entre Canelas e Alvarenga, e, portanto, achamos que íamos perder uma grande identidade e ficávamos francamente mal. A proposta foi aprovada na Assembleia Municipal, juntou Canelas e Espiúnca, mas eu penso que as duas freguesias têm tudo a ganhar em estarem juntas. E isto porquê? Porque os meninos de Espiúnca já frequentam há alguns anos a escola de Canelas, portanto, eles vão passar a integrar, já estão a integrar a escola em Canelas. Está em construção um centro de dia e lar, que tem inclusive o nome de Canelas Espiúnca, e que se destina às duas freguesias. Temos uma vizinhança comum, somos realmente vizinhos, há realmente um intercâmbio entre as duas freguesias,
E eu penso que, portanto, só tivemos a ganhar em ficar assim. Embora eu tenha que dizer também que não estou completamente de acordo com a lei que o Governo fez, porque acho que as freguesias foram um pouco maltratadas nesta lei, porque as freguesias têm sido e são essenciais para a democracia e para o desenvolvimento do país, e esta lei veio de facto danificar muitas freguesias. Os presidentes de juntas de freguesias são sempre tratados como políticos de baixa estatura, mas isso não corresponde à verdade, porque nós trabalhamos muito com muito poucos meios. Com certeza. Eu pediria para esclarecer um pouco onde é que o Sr. Presidente acha que a população fica a perder. A população fica a perder por várias razões, porque a questão da distância em si é uma coisa logo negativa. Depois, as pessoas estão habituadas a que as juntas de freguesia tenham um papel ativo no próprio desenvolvimento. Tudo o que se passa na freguesia passa pelas juntas de freguesia. E ao perder as juntas de freguesia, as populações ficam mais distantes, ficam mais pobres. Elas sentem que há algo ali que toda a vida fez parte delas e que a partir daí deixa de fazer. Eu penso que, voltando até um bocadinho atrás, se ficássemos aqui com 3 freguesias, com estas distâncias todas, não temos dúvidas que ficaríamos muito pior do que estamos agora. Isso não há qualquer dúvida sobre isso. Com certeza. Sr. Presidente, acho que ficou claro para o nosso transportador e para o Sr. Freguês a posição. Resta-me só perguntar, da parte de Espiúnca, foi pacífica a agregação ou houve alguma reticência quanto a agregar-se aqui a Canelas? Eu penso que há uma parte que aceitou com naturalidade. Admito que haja outra parte que não aceitou com tanta naturalidade e que naturalmente irá ter alguma renitência em pertencer a Canelas. Digo pertencer também não será o termo correto, porque as freguesias continuam a existir, unicamente irá haver um órgão, uma junta de freguesia para as 2 freguesias. E devo dizer que neste caso, no caso que estamos com as eleições já muito perto, o que tem que acontecer é que numa futura junta de freguesia tem que ficar englobadas as pessoas das 2 freguesias. É isso que nós defendemos, porque para nós são iguais os de Canelas, são iguais os de Espiúnca. E portanto tem que haver um tratamento único para as 2 freguesias. E eu admito também que a outra parte é natural que também não tenha ficado muito satisfeita em alguns setores, como nós também não ficaríamos se fôssemos a pertencer, por exemplo, ao Belém. Com certeza. Sr. Presidente, diga-me uma coisa, socialmente como é que classifica a sua freguesia? Uma freguesia pobre, rica, remediada? Eu penso que a freguesia de Canelas é uma freguesia que tem bons hábitos, que tem um nível de vida muito aceitável e muito razoável para os tempos que correm. Isto decorre de vários fatores. Primeiro, as pessoas foram sempre muito trabalhadoras, muito batalhadoras. As pessoas continuam a cultivar os campos. As pessoas continuam a fazer pela vida, a semear as batatas, a plantar as couves, a matar os porcos, a ter as galinhas. Tudo isso faz com que, em tempo de crise gravíssima que nós estamos a passar, haja de facto aqui alguma mais-valia e que as pessoas não são obrigadas a comprar tudo. Elas têm algum sustento natural que ajuda a minimizar os estragos. Que já tinham e que ajuda a minimizar os estragos, muito embora eu reconheça que a crise tem afetado também nestes últimos tempos. Ainda recentemente houve uma empresa que de facto mandou 16 trabalhadores embora, que foi a Ardojas Balé de Figueiredo, e há o setor da construção civil que está de facto... Que a sua maioria eram daqui de Canelas? Que a sua maioria, a totalidade eram aqui de Canelas, eram mesmo 16. Todos de Canelas, 16, e o setor da construção civil, notas que de facto está também com algumas dificuldades. Claro. Vamos falar em termos de segurança, mesmo admitindo essa crise que o Sr. Presidente falou, esse desemprego, eu ia lhe perguntar assim, em termos de segurança, se nota alguma alteração na sua freguesia? Estamos a falar de assaltos, roubos, exatamente, com mais ou menor violência. Eu devo dizer que não tem havido até ao momento grandes casos, felizmente. Admito que a situação é difícil em muitas freguesias, admito que também possa ser aqui, mas neste momento não tem havido casos que justifiquem um alarme por aí além. Portanto, nesse aspecto, temos estado até agora mais ou menos bem. Nem contra cemitérios, nem contra... Não, o cemitério está um bocadinho distante, mas também não notamos, de facto, até hoje, nenhum assalto que justifique alarme da nossa parte. Com certeza. Sr. Presidente, nós
de certeza absoluta, Canelas não foge à regra das freguesias nacionais, em que cada vez temos uma população mais envelhecida. E eu perguntava, por exemplo, como é que a Junta faz para sinalizar alguns idosos que estejam em situação de mais abandono ou mais carências em sua casa? Eu devo dizer que, de facto, temos aqui uma IPSS, que é uma instituição de solidariedade social, de Centro Social Canelas de Espião, que são eles que normalmente cuidam destas situações. Algum caso mais extremo, são eles que cuidam. Nós, Junta de Freguesia, quando há um caso de facto extremo, procuramos canalizar para a Câmara Municipal, que tem os seus técnicos, e que depois procuram também, dentro dos possíveis, ver esses casos e com certeza dar o melhor tratamento. É isto que tem sido feito, é isto que vai-se continuar a fazer. Mas a Junta tem uma parte ativa no apoio a esses idosos ou não? É assim, a Junta só por si não tem um programa dedicado a esses idosos. O que acontece é que as Juntas estão sempre atentas e são solicitadas pelo próprio município para, quando existirem casos de carência, os poder canalizar. Portanto, as Juntas trabalham sempre em todos os setores, ainda que não tenham especificamente, portanto, uma vertente nesse sentido. Até porque, como eu disse, temos uma instituição que está, nesta altura, mais apta a lidar com essas situações. Mas à semelhança do que algumas freguesias e até daqui do seu concelho têm, por exemplo, vocês não têm nenhuma mercearia social, nem nada desse género em termos de apoio alimentar? Eu penso que a instituição que eu falei, o Centro Social Canelas de Espião, que tem os seus casos analisados e dá alguns apoios, vai dando alguns apoios nesse sentido, quando as pessoas recorrem dentro das regras que existem, e eles estão, de facto, a dar apoios nesse sentido. Esse Centro Social que o Sr. Presidente referiu fica na sua freguesia? Este Centro Social é uma obra que se iniciou, portanto tem tido algumas dificuldades, mas, segundo o que me disseram, vai de facto avançar a conclusão da sua construção, que tem tido o apoio da própria Junta de Freguesia, que até hoje já deu verbas no valor aproximado de 48 mil euros, portanto, que deu para essa instituição, e, portanto, irá dar ainda mais alguma ajuda assim que a obra arrancar, e, portanto, essa obra irá ser uma obra boa no sentido de procurar ajudar os mais idosos, que cada vez são mais, fruto também da malta nova que está a sair, eu reconheço também isso, mas essa instituição vai de facto comatar esse problema e vai ajudar esses idosos. Mas, Sr. foi o que vocês ainda não têm esse centro-dia, então? Nós ainda não temos centro-dia, está a ser construído, lá de centro-dia está a ser construído, está, digamos, numa fase de construção, está na parte de pedreiro, a parte de pedreiro está concluída e eu penso que agora vai haver uma nova fase para a conclusão da obra. Com certeza. Sr. Presidente, vamos por breves segundos falar da crise que nos assola, nomeadamente, e infelizmente se calhar não só Portugal, mas uma grande parte da Europa. E a minha pergunta era, na opinião do Sr. Presidente, acha que alguma vez nós, no mercado único onde estamos inseridos, que alguma vez podemos correr o risco de ser convidados a sair desse mesmo mercado? Eu pessoalmente penso que não. Penso que houve de facto aqui problemas graves que estão a tentar ser ultrapassados. Penso que Portugal, ao contrário daquilo que muitos dizem, não perdeu nada em fazer parte da Comunidade Europeia, porque recebeu muitos e muitos milhões, nem sempre bem gastos, é verdade, nós reconhecemos isto, nem sempre bem gastos, mas eu penso que se não tivéssemos entrado na Comunidade Europeia estaríamos hoje muito mais atrasados e muito mais órfãos daquilo que estamos. É evidente que houve aqui muitos erros, os nossos políticos também temos que reconhecer isso, caso BPN, vale a pena não estar aqui a relembrar isso, mas houve muitos erros em que, de facto, a previsão do futuro foi uma previsão mal feita, portanto, onde se fez muita coisa em cima do joelho, e hoje estamos todos a pagar isso, mas tenho esperança e tenho fé que, muito embora a gente saiba que as coisas não vão voltar tão cedo a ser aquilo que eram, mas que as coisas vão começar a recuperar dentro de um ano ou dois, penso que sim, queremos ter alguma recuperação económica, porque reconheço que estamos muito mal nesta altura. O Sr. Presidente acha que daqui a 2 anos nós estaremos a caminhar para uma melhoria das condições de vida? Eu acredito sim, acredito sinceramente que vamos ter alguma melhoria, que não será muito, será faseada e levará seguramente mais de 10 anos a estar cimentada, mas eu penso que vamos ter alguma recuperação, tenho quase a certeza disso, porque os políticos estão agora a fazer por isso e a sociedade percebeu também que havia coisas que estavam muito acima daquilo que era aceitável e, portanto, todos temos de contribuir para que as coisas cheguem a esse ponto. Com certeza. Sr. Presidente, quanto à rede escolar na sua freguesia? A rede escolar é uma rede que eu considero boa,
Portanto, nós tínhamos, já há muitos anos que temos o próprio jardim de infância, tínhamos a escola primária. O novo polo escolar, de facto, vem a ser uma melhoria significativa, porque as condições são, de facto, ótimas, tecnologia de ponta, com material muito bom. Portanto, um polo novo numa terra é sempre qualquer coisa de muito bom. E lamento, e aquelas freguesias que, de facto, onde se fechou as escolas, é uma morte anunciada. Estamos a falar de EB1. Estamos a falar de EB1, porque depois os alunos, a partir daí, vão para a escola primária e para a escola secundária, que também são edifícios muito bons. A escola secundária é uma escola nova e, portanto, são edifícios muito bons e, portanto, nesse aspecto acho que não temos muito a dizer, acho que estamos bem. Quantas crianças é que têm mais ou menos a idade escolar aqui em Canelas? À volta de 70, não serão tantas, mas em número redondo andará à volta de 70 crianças, portanto, falo no jardim e falo na primária. Admito que no futuro possa haver aqui alguma quebra, portanto, há muita gente que está a emigrar nesta altura, os casais novos estão a procurar outras paragens, portanto, nós temos que ser realistas e não vale a pena estar a esconder isso, mas Canelas foi uma das freguesias que nos últimos anos teve muita gente nova e que por aí podemos dizer que não estamos muito envelhecidos ainda. Somos uma freguesia com muita juventude, uma das que em percentagem tem mais juventude em Arouca. Sr. Presidente, mas segundo os últimos censos, em relação aos penúltimos censos, vocês têm uma perda da população. Se me diz que vieram para cá pessoas novas, então essa perda foi exatamente... Essa perda, nos últimos anos, cerca de 63 pessoas, de facto deve-se ao fator imigração. Portanto, os casais jovens, se você vir e percorrer a freguesia, há de facto uma construção boa, há muitas casas novas, há casas com grande envergadura e isso deve-se de facto ao fator de imigração. As pessoas nos últimos 10 anos voltaram a emigrar, voltaram a procurar países onde o nível de vida é melhor e por consequência foram saindo, alguns casais foram saindo. No entanto, são as tais situações em que os casais mais tarde voltam, fazem as suas casas, regressam à sua terra e, entretanto, eles foram, mas as crianças ficaram. As crianças estão cá nas escolas, portanto, são imigrantes temporários que vão certamente voltar assim que as coisas melhorarem. Qual é que, se é que há alguma predominância em termos de tecido empresarial daqui da sua freguesia? O tecido empresarial tem alguns setores de construção civil, tínhamos aqui o facto das rouseiras que eu citei, portanto, que era uma mão de obra qualificada, que aqui na zona não havia muito, portanto, que era trabalhar com a lousa, extrair, transformar, e depois algumas equipas que havia de colocar lousa, fazer muros, etc. O setor da construção civil, mais recentemente tivemos a sorte de se instalar aqui uma empresa de calçado, que tem nesta altura à volta de 25 funcionários, quase todos de Canelas, e que veio também, de certa forma, colmatar um bocadinho esta perca que houve aqui nas louseiras. De qualquer maneira, temos depois ainda o setor das madeiras, portanto, nós somos uma zona com muitas madeiras, portanto, e isto também é uma riqueza para a própria freguesia. Mas são aproveitados recursos em termos humanos daqui da freguesia ou são só aproveitados os recursos naturais? São mais os recursos naturais. Há um ou outro que ainda se dedica a isso, mas eu reconheço que as empresas de extração são mais exteriores. Há uma ou outra aqui da freguesia, mas a maioria são de facto exteriores da freguesia. De qualquer maneira, falo na riqueza em si, a riqueza da matéria-prima em si. Claro. O Sr. Presidente, quando há bocado falou nos desportos radicais no Rio Paiva, eu perguntar-lhe, a Junta de alguma forma faz algo para ajudar, para tentar promover e se calhar até ter alguma mais-valia financeira com esses desportos? É assim, os desportos radicais normalmente são praticados por empresas do setor privado que, portanto, tiram daí os seus lucros, é evidente. Nós sempre que somos chamados a divulgar, fazemos isso com naturalidade. No entanto, reconheço que está mais virado para as empresas do setor, que são algumas e que tiram daí alguns proveitos, e muito bem, e que de facto também vão dando nome à freguesia e vão assim contribuindo para que Canelas seja, como eu disse no início, uma freguesia com bastante nome já pelo concelho e não só. Quando se fala nesses esportes radicais, não se fala-se na passagem deles por Canelas. Canelas não tem nenhum ponto nem de entrada nem de saída desses mesmos, vamos chamar
atletas? Sim, tem. Canelas tem 2 pontos de entrada. Portanto, nós temos Praia Fluvial do Arainho, portanto, ali um bocadinho acima da chamada Ponta Alvarenga, que é uma zona que pertence à freguesia de Canelas, uma praia fluvial muito interessante, portanto, que já teve inclusive a bandeira azul. E temos depois o Val, que é uma entrada ou saída. Há troços que vêm do Arainho até ao Val, ou outros que entram no Val, vão até a Espiunca, e portanto temos 2 entradas para esses esportes radicais. Diga-me uma coisa, essa praia explorada é da responsabilidade da Junta? Não, a praia é da responsabilidade da Câmara, que depois tem um concessionário que durante o verão vai, fazendo lá o seu negócio. Então a Junta não tem rigorosamente nada a ver com isso? Não, a Junta colabora às vezes nas limpezas do sítio, mas é propriedade da Câmara, o edifício que está lá é propriedade da Câmara. Com certeza. Sr. Presidente, antes de irmos diretamente ao seu mandato, eu perguntava, as relações entre a Junta e a Câmara, isto é uma pergunta que não tem nada de particular, faço isto, sou pergunta a todos, Presidente, só para o nosso telespectador perceber, porque muitas vezes nós sabemos, até em câmaras bem conhecidas, que há uma freguesia ou outra, que a relação Junta-Freguesia-Câmara não é das melhores, e eu perguntava se aqui esta Junta-Freguesia se tem uma boa relação com a Câmara. A Junta de Freguesia tem uma relação boa com a Câmara. Enquanto Presidente da Junta nunca tive qualquer problema em falar com qualquer um dos vereadores, com qualquer um dos técnicos, com o Sr. Presidente da Câmara. Eu relembro que, por exemplo, sou o primeiro secretário da mesa da Assembleia Municipal, que por acaso tenho o Presidente da Assembleia, o Sr. Presidente é do PS, a segunda secretária do PS e eu, o primeiro secretário, sou do PSD. O que prova que há um trabalho normal, eu acho que contam mais as pessoas que os partidos, e eu tenho tido para com a Câmara, e a Câmara para com nós, uma relação muito saudável, absolutamente normal. É evidente que os Presidentes da Junta gostam sempre de ter mais, eu gostaria de ter mais alguma coisa, mais alguma obra, é normal, mas em termos de relacionamento não há nada. Sente-se capaz de dizer que gozam de uma boa saúde democrática, então aqui sim, em Arouca? Com certeza, não tenho nada a apontar em sentido contrário. Com certeza. Sr. Presidente, então vamos agora falar então do seu mandato. Em termos de mandatos, queria que dissesse ao nosso telespectador em que situação é que está, primeiro, segundo, terceiro? Estou no segundo mandato, embora já tenha feito parte de uma junta, já fui secretário de uma junta aqui há alguns anos atrás, mas como Presidente da Junta estou no segundo mandato. O que é que o fez, se já pertenceu a um órgão autárquico como secretário, o que é que o fez retornar à vida autárquica? O que me fez, e eu penso que isto é uma situação normal, é nós gostar da nossa terra. É apenas isso. O Sr. Presidente é de Canelas? Eu sou natural de Canelas. Nasci aqui, cresci aqui, fiz parte de milhares de coisas, desde associações, a fábrica da igreja, passei por muitas coisas, pelo desporto, e portanto achei que era normal que um dia viesse a ser Presidente de Junta. Nós estamos aqui, como vocês sabem, não porque ganhamos, porque nós gastamos do nosso bolso, mas estamos aqui porque gostamos. E gostamos que a nossa... que vocês não ganham o suficiente para sair do vosso sofá. Não, porque, e ainda bem até que estou aqui a dizer isso, às vezes há pessoas mais mal informadas que, vocês estão a ganhar e tal. O Presidente da Junta ganha 9 euros por dia. 270 euros por mês. Exatamente, o que é de facto quase vergonhoso para quem ocupa estes cargos, com responsabilidade, que tem que dar o seu melhor, tem que se deslocar, e agora gerir uma junta já não é tão fácil como parece, porque hoje há uma série mesmo estas leis, a lei de compromisso e tudo, que as próprias juntas também estão obrigadas a fazer essas coisas. Quando as coisas hoje já não são mais feitas em cima do joelho como eram antigamente, hoje as coisas têm as suas regras, e hoje quem vier para aqui tem que estar minimamente preparado para isso, senão não consegue dar a volta ao texto. E portanto foi a pensar, sobretudo no desenvolvimento, a pensar no gosto pela freguesia, que eu voltei, portanto, e estou aqui já há 2 mandatos. Posso perguntar ao Sr. Presidente, pode não querer responder. Vai ser um candidato à União de Freguesias? Eu penso que nós estamos a preparar para isso, e vou ser franco porque é que o faço. Assim que houve a União de Freguesias, e eu tenho que assumir que fui um dos que votei a favor da União de Freguesias, e votei porquê? Porque para nós seria muito pior que fosse a Troika que viesse decidir, a unidade técnica, não é a Troika, a unidade técnica viesse decidir. Preferiram ser em Assembleia Municipal. Por nós, e que nós corrêssemos o risco de ficar agregados ao Alvarenga, porque a população cedo se manifestou contra essa hipótese. E, portanto, nós achamos que, de facto, esta era a melhor solução.
E, portanto, ao votar na Assembleia o que ficou decidido, achámos que agora também seria mau que nós agora puséssemos, entre aspas, o rabo de fora e não assumíssemos também a nossa responsabilidade aqui. Nós sabemos que vai ser muito mais trabalhoso, vai ser muito mais complicado, vai ser um trabalho árduo, porque é preciso uniformizar as regras das duas freguesias numa só. Vamos ter 2 sedes de junta para gerir, vamos ter 3 cemitérios para gerir, vamos ter imensas coisas que temos que uniformizar, não é? E, portanto, sabemos que o trabalho vai ser muito maior, mas também entendemos que, nesta altura, é quase uma obrigação nós dizer estamos aqui, porque também votamos a favor desta solução e também queremos dar o nosso contributo para isso. Sr. Presidente, pegando nessas suas palavras e voltando um pouco atrás àquela parte em que nós falámos realmente da agregação das freguesias, o Governo disse que era uma razão economicista, a redução das freguesias, que é uma razão economicista. Pegando nas suas palavras e entendendo em que para se ser um bom Presidente e se o território aumenta e se o número de pessoas aumenta, se calhar o Sr. Presidente vai ter que ser um Presidente a meio tempo. Eu não sei, eu para lhe ser sincero, e até para quem nos está a ouvir, não sei ainda quais são as competências, porque na altura falou-se que ia haver novas competências. Um aumento de competências, competências. Documento branco, não é? Por enquanto não temos assim grandes ideias sobre aquilo, eu penso que está a ser trabalhado, não temos grandes ideias sobre o que vai vir. De qualquer maneira, não estamos nesta altura a pensar propriamente naquilo que vamos ganhar ou não ganhar, mas acho que... Não é uma questão de ganhar, Sr. Presidente, é uma questão daquilo que vocês podem ou não ser obrigados a tomar como atitude. O Sr. Presidente, se tiver o dobro das pessoas para gerir, o dobro do território, e se junto com isso ainda vier, e que esperemos bem, porque vocês, o vosso mal é não ter muitas poucas competências, provavelmente esta razão economicista poderá cair por terra, porque poderá ter presidentes a meio tempo quando não Sim, poderá, e pelo menos aquelas, no nosso caso não sei, mas aquelas freguesias que agora juntas vão ter mais que 5.000 eleitores, vão ter um presidente a tempo inteiro, com toda a certeza, pago pelo Orçamento de Estado, nem sequer é pelas juntas, é pago pelo Orçamento de Estado. E, portanto, eu penso que essa ideia de que as juntas vão, que o Estado vai poupar, falava-se de uma poupança de 6 a 10 milhões de euros, o que é completamente ridículo quando se fala em tantos milhões, tanta coisa. Eu penso que o Estado não vai poupar nada. Mesmo que fosse verdade, não seria... Mesmo que fosse verdade, até porque o problema é que as coisas agora estão construídas, as sedes da junta existem e não se vão fechar. Quer dizer, o facto de haver mais que uma freguesia a ser gerida por uma junta, os equipamentos que não estão lá, portanto, tem que continuar a trabalhar. Eu penso que isso foi uma justificação que o Governo atirou, mas que realmente não tem grande sentido. Se me dissessem que iam fechar câmaras, que iam, portanto, fazer municípios, fusão de municípios, como aliás esteve previsto, aí sim, penso que se poderia poupar imenso dinheiro. Agora, nas juntas que realmente vão buscar 0,1% do Estado, sinceramente... Aliás, todos sabemos que o documento fala em municípios, não fala em freguesias, não é? Exatamente, há aí qualquer coisa que não fala por Sr. Presidente, concorda com a limitação de mandatos? Assim, a limitação de mandatos, quando veio, eu penso que era mais para atingir os presidentes de Câmara, que tinham, de facto, alguns faziam da presidência da Câmara um emprego. E, portanto, foi sobre isso e, sobretudo, também para acabar com alguns vícios, porque o presidente de Câmara, depois de se instalar, e se calhar o presidente de Junta, depois de se instalar, dificilmente sai, não é? Por um lado, eu estou de acordo com a limitação de mandatos, ainda que acho esquisito que a limitação de mandatos não pode estar mais que 3 mandatos num determinado município e depois pode ir para outro município. Isso tem lógica, que vocês são declaradamente afetos ao território. É a mesma coisa que o Sr. Presidente, se estivesse no seu 3º mandato, poderia ser candidato à União de Freguesias. Sim. Porque o território muda, efetivamente. O território muda. O Sr. Presidente já não ia gerir nem a mesma quantidade de pessoas, nem o mesmo território. Exato, mas a lei está um bocado ali e eu penso que vai haver problemas, já se falam, porque vai haver juízes que vão dizer que se calhar não é bem assim como eles pensam, isto ainda vai dar alguma encrenca pelo meio, mas, enfim, no caso das pequenas freguesias, houve a limitação de mandatos é quase uma situação que não se compreende muito bem, porque já sabe que as pessoas trabalham aqui praticamente de graça. E vocês são um órgão eleito pelo povo, junto pelo povo. Portanto, se por aí, de facto... Vê-se imensos casos em que vocês mudam de cor política por qualquer razão, porque não se revêem no partido pelo qual foram eleitos, nas próximas vezes mudam e continuam a ganhar.
não é? Exatamente. Não acha que realmente quer passar um pouco por cima da vontade? O que eu achava aqui é que não percebi porque é que também não há limitação de mandatos para os primeiros-ministros, nem para os deputados, pode-se perpetuar na Assembleia da República. De facto, eu acho que aí há de facto alguma razão, porque devia ser para todos nesse caso. E deviam, se calhar, os seus deputados. Eu também sou daqueles que acho que devia haver redução de deputados, não tenho qualquer dúvida sobre isso, e apesar de ser afeto, ou neste caso, ao partido que está no poder, ou um dos partidos que está no poder, tenho que dizer que, de facto, um país tão pequeno não precisaria de tantos deputados, porque numa altura até de grave crise poderias também por aí economizar alguma coisa. De qualquer maneira, esse facto de limitarem as autarquias, não limitarem os membros do governo de deputados, parece-me, de facto, uma coisa antidemocrática. Não acha que esta história da agregação das freguesias, no fundo, se calhar poderá, eu vou utilizar o termo, se calhar não será mais correto, poderá branquear os próximos resultados das eleições, porque poderá haver populações que não se revejam nestas eleições autárquicas? Eu penso que vai haver inúmeros boicotes. Não tenho qualquer dúvida que vai haver inúmeros boicotes, porque há freguesias que não aceitaram, nem vão aceitar de forma fácil serem comandadas por outros. Não vão aceitar isto e não vão aceitar a perca de identidade que julgam que estão a ter. E, portanto, eu acho que vai haver, de facto, problemas sérios nas próximas eleições. Vai haver inúmeros boicotes e vai ser complicado. Com certeza. Sr. Presidente, vamos agora falar em jeito de memória mesmo, poderá ser o último ano que Canelas teve uma junta de freguesia sozinha, teve uma junta de freguesia Canelas, passará a ter uma união de freguesias Canelas e Espiúncas. Vamos fazer um pouco de retrospectiva dos seus 2 mandatos, não é? Que está em final do segundo mandato. Fale-me de, não vai dizer todas as obras, no fundo, que foram feitas, mas as obras que fez que mais gosto lhe deram enquanto ao serviço da população. Eu penso que, e resumindo o que nós fizemos nos últimos, portanto, 8 anos, portanto, estamos a terminar esses 8 anos, foi algo de muito positivo. Não costumo dizer isto em proveito próprio, mas foi algo de positivo para a freguesia. Nós não tínhamos, de facto, por exemplo, uma casa mortuária, que é uma coisa essencial numa freguesia. Foi feito no vosso mandato? Foi feito no nosso mandato, portanto, aproveitámos a sede da Junta Velha, que estava em ruínas, e procuramos realmente fazer lá a obra. E fizemos, foi muito bem aceito por toda a população, sabemos que é para uma parte negativa, mas que tem que ser, e, portanto, foi muito bem aceito essa obra. Para além disso, tivemos um arranjo geral do próprio cemitério, tivemos este passeio que vem pela estrada, desde o lugar de baixo ao lugar de cima. Trabalhámos assiduamente para que o novo polo escolar também pudesse ser uma realidade na freguesia. Os presidentes de junta têm as suas influências, portanto, nós, ao ter sempre uma atitude positiva para com a Câmara, também fez com que, de certa forma, Canelas fosse olhado como uma freguesia que merecia ter o seu polo. Isto está concluído. Temos para inaugurar este ano um balneário no polo esportivo, portanto, um balneário novo, com o apoio da Câmara, que vai de facto servir os jovens que podem tomar o seu banho, o seu duche no final das suas atividades desportivas. Fizemos inúmeras obras, pequenas obras de alargamentos de caminhos, novas pavimentações. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Mialha, onde foi colocada iluminação pública, nova, em todo o lugar, portanto, que estava muito má. O lugar de Gamarão também se fizeram bons melhoramentos, passou a ter água ao domicílio, que também não tinha. Portanto, uma série de pequenas obras que muito dignificaram esta junta. Para além da parte cultural, portanto, continuamos a ter a nossa, portanto, todos os anos fazemos uma semana cultural, em que procuramos envolver o meio associativo, procuramos envolver as pessoas, e sempre com muito sucesso. Portanto, é uma semana em que a Junta de Freguesia faz atividades praticamente todos os dias. Temos um apoio intrínseco às associações, portanto, apoiamos-nos quer em termos económicos, quer quando necessitam de alguma coisa da Junta, nós estamos sempre disponíveis para apoiar.
Temos tido, por isso, uma atitude sempre muito positiva para com a população. É uma junta moderna, que tem um pensamento moderno. Os colegas da junta são colegas jovens, mais jovens do que eu, inclusivamente, e, portanto, nós temos tido uma atitude muito boa perante a população. Em termos de saneamento, como é que está? O saneamento, que já vinha da junta anterior, já vinha da Câmara anterior, nós temos uma cobertura dos lugares de cima e de baixo praticamente quase a 100%, alguns locais de mais difícil acesso que não têm saneamento, e depois temos os lugares lá fora, os lugares ditos mais isolados, esses não têm saneamento, mas o resto do lugar aqui está praticamente com o saneamento concluído. E água em casa das pessoas, Sr. Presidente? Água, temos água canalizada em praticamente todas as casas, portanto, a única que não tinha era o Gamarão, passou a ter. Vilarinho também tem, lugar de Mealha neste momento não tem água canalizada, mas também não é por aí além muito necessário, porque tem fontes próprias, não há grande problema nesse lugar. Okay. Sr. Presidente, e o que é que falta fazer de importante na sua freguesia? Há sempre muitas coisas que faltam fazer. Nós gostávamos que a nossa via, esta via principal, fosse melhorada até ao cruzamento que dá para Alvarenga, até ao cruzamento lá de cima, portanto achamos que devia ser melhorada. Há uma outra via que precisava de ser concluída, precisava de ser feita. Temos-nos batido muito por ter aqui o multibanco, confesso que até hoje não conseguimos. Batimos a todas as portas, inclusive agora ao Banco BIC, que está sediado em Alvarenga. Enfim, ficaram a dar uma resposta, faz-nos imensa falta termos. Era importante, embora eu reconheça que, e o que eles dizem é que também, com as tentativas de assalto que há agora, com os assaltos que há, também não é fácil nesta altura podermos aspirar a ter aqui um multibanco, mas faz-nos imensa falta. Faz-nos falta também um parque de estacionamento mais junto à igreja, que podíamos embelezar um pouco e, enfim, ser menos para estacionamento. Isto de facto faz-nos falta, temos tido alguns problemas nesse sentido, temos tentado arranjar terrenos, não tem sido fácil, vamos continuar a trabalhar nesse sentido para ver se conseguimos isso. E há sempre uma outra coisa que será necessário melhorar, mas que, tendo em vista a freguesia que é, com a população que tem, nós temos já muito equipamento, temos uma belíssima sede do Rancho, que é uma das melhores do concelho. Para além de termos esta sede da Junta, temos a sede antiga, temos, portanto, o que está em construção, a tal sede que vai ser o Centro Social Canal da Espiunca, temos um campo de futebol, temos um polo esportivo. Portanto, para uma freguesia relativamente pequena em população, eu diria que nós não estamos mal, nós estamos bem porque temos já uma série de equipamentos que algumas freguesias grandes não conseguiram ter. Sr. Presidente, acho que ficou bem claro. Agora, para falarmos de um assunto mais lúdico, Canelas, à semelhança de todas as freguesias de Portugal, tem um padroeiro ou uma padroeira, de certeza, não tem? Tem o São Miguel, o chamado Arcanjo São Miguel. E tem festa, não tem festa? Tem festa pela altura das vindimas, pela altura das colheitas, todos os anos tem uma festa, uma festividade interessante que é feita. Não tem dia certo então? É sempre o dia anda ali perto logo a seguir à Feira das Colheitas, normalmente na semana a seguir temos de facto ali a festa do padroeiro. Mas é a maior festa ou é a única Não festa? É maior, a maior é a chamada festa da Nossa Senhora dos Anjos, portanto que é uma santa que temos num lugar chamado Senhora dos Anjos, um lugar também muito bonito e que com uma capela muito airosa, e portanto essa sempre no primeiro domingo de agosto, sempre, e portanto é a festa maior da freguesia. Essa é que é a festa maior? Sim. Sr. Presidente, a nível gastronómico aqui na sua freguesia, tem alguma coisa que se recomenda, não tem? A nível gastronómico estava a perguntar daquilo que se come, daquilo que a freguesia tem. E se há onde comer? Nesta altura, embora eu reconheça a dificuldade porque passam restaurantes, nesta altura temos 2 restaurantes. Portanto, temos o restaurante A Trilobite, tem a ver com o nome de facto, e eu citei no início, explorando o nome também, o sucesso das Trilobites, e tem o restaurante Paiva à Vista, portanto, a caminho também da freguesia de Alvarenga, há um restaurante ali também que pertence à freguesia de Canelas. Tem alguma coisa especial em termos gastronómicos, Sr. Presidente, ou é generalista? Eu penso que é generalista, embora de facto a vitela também é uma das coisas que eles apostam, o bacalhau assado. Este aqui, a Trilobite, tem outros pratos que têm a ver com nomes geológicos, mas pratos muito apetecíveis, portanto,
não é propriamente necessário ir muito longe para se comer bem. Aqui também se come bastante bem. Quem quiser vir aqui usufruir quer dos esportes radicais, quer das vossas maravilhosas paisagens, quer do Museu das Trilobites, quer das vossas festividades, tem também uma rota. Onde apreciar a parte gastronómica também. Tem. E a Rota do X também, que é um percurso pedestre com cerca de 16 km, que percorre um dos mais bonitos do concelho, por sinal, e que percorre, portanto, praticamente uma grande parte da freguesia. Passando pelo rio, pelas Trilobites, portanto, é um percurso pedestre muito interessante. Não faltam motivos de interesse para vir? Não falta motivo de interesse, e ainda agora no próximo, ainda um dia destes vi, inúmeras pessoas que iam fazer os esportes radicais, inúmeras pessoas que aproveitaram estes dias, embora o tempo estivesse mal, para fazer o percurso pedestre, que é muito visitado por muita gente. Com certeza. Sr. Presidente, para terminarmos esta nossa conversa, eu pediria que deixasse uma mensagem em especial ao seu freguês e, na generalidade, ao nosso telespectador, que é o povo português. Eu começava aliás, por dizer às pessoas de Canelas, e agora também tenho que dizer, inclusive às pessoas de Espiúnca, porque de facto nós, para o bem e para o mal, vamos de facto ser uma união de freguesias, assumo isso com toda a frontalidade, e dizer que só temos que trabalhar em conjunto, só temos que nos respeitar. Vamos com certeza ser uma freguesia, as duas numa, vamos ter mais força junto do município, porque vamos ter de facto maiores argumentos para podermos, junto da Câmara Municipal, fazer uma maior reivindicação para os nossos anseios, para as nossas obras e de facto para ajudar o nosso povo. Sobre aquilo que o país necessita, eu acho que nós, de facto, andamos aqui muitos anos em que andamos muito acima daquilo que era a realidade do país. E hoje temos a certeza de que, com esforço, com sacrifício, nós vamos conseguir chegar e vamos outra vez conseguir, não digo começar do zero, mas vamos nos conseguir reerguer como um país de história, como um país que se desenvolveu e que certamente se vai conseguir desenvolver. Tenho a certeza disso, com muito esforço de todos, e nós, inclusive, também iremos contribuir para isso, com toda a certeza. Sr. Presidente, vou acabar esta nossa conversa exatamente da mesma forma como eu comecei, ou seja, agradecendo a sua magnífica recepção nesta sua casa, em transformação, diga-se, estamos neste momento... Exatamente. A sua sede de junta está a servir para albergar o ensino básico daqui da freguesia, enquanto o polo não termina, não é? Mas, de qualquer forma, agradeço-lhe uma vez mais o bem que nos recebeu, desejo-lhe as maiores felicidades, quer como futuro Presidente da União de Freguesias, quer como, quem sabe, um cidadão comum, acreditando sempre que vai estar atento às necessidades daqui da sua freguesia de Canelas. O nosso muito obrigado. Eu é que agradeço, se é que me dá ainda a oportunidade disso. Com certeza. De facto, nós, enquanto Presidente de Junta, gostamos sempre de trabalhar, gostamos de estar no ativo, gostamos de trabalhar para que as pessoas sintam que não somos úteis. E nós temos a certeza de que temos sido úteis ao longo de todos os anos. Nós e quem por cá passou e os que hão de vir, somos sempre úteis. E agradeço esta oportunidade, porque isto também vai fazer parte da história, com toda a certeza. Fica aqui o registro para a posteridade. Não foi, também certamente, uma entrevista não foi preparada, portanto foi feita aqui, mas é assim que nós devemos ser, um pouco terra a terra, e portanto o nosso obrigado também por terem vindo e um desejo também de sucesso para o vosso trabalho. Sr. Presidente, eu é que agradeço, uma boa tarde, muito obrigado. Muito boa tarde. Quanto a si, caro telespectador, encontramos-nos de novo neste ou noutro conselho qualquer, mas sempre neste seu programa, outro aqui em sua casa. Até lá então.